em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Olá, estamos chegando para esclarecer as suas dúvidas na área do direito previdenciário. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. A você um grande abraço, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Caminhos da Aposentadoria nesta manhã de sábado, e você pode participar pelo nosso WhatsApp 859-9273-4353. Tem alguma dúvida? Entre em contato com a nossa produção. E conosco, mais uma vez aqui no nosso programa, o professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar. Professor, bom dia! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez juntos para a gente poder responder as perguntas. Ok, professor Paulo Bacelar, seja muito bem-vindo. Começamos com a pergunta da Maria Antônia de Fortaleza. Professor, gostaria de saber por que o meu benefício é no nome da minha mãe e eu recebo o BPC. Se eu posso passar, professor, para o nome do meu esposo? O BPC é em nome da mãe, né? Eu tenho que ver se ela está como representante legal. Se ela, quando deu entrada nesse benefício, ela era menor de idade, e o benefício, depois que ela passou a ser maior de idade, continuou com o nome da mãe. Ela tem que entrar no site do meu INSS e solicitar a exclusão do representante legal, já que ela é maior de idade. E se hoje ela é casada, esse benefício não deixa direito à pensão por morte. O BPC não gera pensão por morte, porque não é um benefício previdenciário, é um benefício da assistência social. Mas, por exemplo, se ela tem alguma restrição para receber, não tem como ela receber o benefício dela, o BPC, no nome de outra pessoa, né, professor? Não, exatamente é isso. O nome da mãe deve estar lá porque ela é representante legal da titular, né? Quando ela era menor de idade. Então... porque ela perguntou aqui se ela podia passar para o nome do esposo dela. Não pode. Não pode. Eu entendi como se fosse uma pensão, né? Caso ela viesse a falecer, o benefício ficasse para o marido. Então não é o caso. O João Batista, na Bahia, professor Paulo Bacelar, terra do professor Paulo Bacelar. Eu posso fazer a troca do auxílio pelo BPC ou uma aposentadoria por invalidez? Qual seria a vantagem ou desvantagem dessa troca? O CRAS falou a troca pelo BPC. Dá uma dica, professor Paulo Bacelar, para o João Batista. Não, o BPC ele é um benefício que tem um impedimento de longo prazo, ou seja, de 2 anos. Se ela está recebendo um auxílio-doença, é porque esse benefício foi menos de 2 anos, pelo menos. Então não há como você comparar 2 benefícios que têm 2 fatos geradores diferentes. Um é a incapacidade para o trabalho. O BPC não tem a ver com a incapacidade para o trabalho, sim com um impedimento social de longo prazo. Ok, professor Paulo Bacelar, e ele está aqui no programa de hoje. Olá, jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, professor Paulo Bacelar. Vamos dar sequência, sem perder tempo, às perguntas que chegaram. A Renata Castro, em Calcaia, diz que teve um relacionamento dos 14 aos 20 anos com uma pessoa. Essa pessoa faleceu e deixou uma filha. E ela quer saber, professor Paulo Bacelar, se essa filha pode receber uma pensão. Depende se ele estava na condição de segurado no momento do óbito, né? Se ela tem, na verdade, ela tem que ver como é que está o CNIS do segurado, né, do pai dela. Como é que faz isso? Ela tem que ir na agência do INSS, porque ele não tem mais como entrar no meu INSS do segurado que faleceu, e verificar se a empresa estava fazendo as informações
desse emprego, desse vínculo de emprego. Se tiver no CNIS, ela não precisa de nenhuma documentação, basta que ela dê entrada na pensão por morte. Tem uma informação a mais encaminhada pela Renata Castro, que ela diz, professor Paulo Bacelar, que pouco tempo antes de falecer, o companheiro dela estava desempregado, sem contribuir para o INSS. Então, ela vai ter que ver no CNIS qual foi a data da última informação que fizeram, né, como empregado, porque ele pode estar desempregado no momento do óbito, mas precisa estar dentro da qualidade de segurado. O segurado, como ele se desemprega, ele mantém um tempo ainda como segurado da Previdência, que pode durar de 1 ano a 3 anos, esse tempo. Então vai depender muito da data da última vez que ele trabalhou. Professor Paulo Bacelar, o Evaristo está em Umirim, diz que a mãe vai completar 65, completando agora 65 anos de idade em junho, nunca contribuiu para a Previdência Social. E ele quer saber se a mãe tem direito a algum benefício previdenciário. Somente se tiver direito ao BPC Loas, né? Não tem direito a benefício previdenciário porque ela não contribuiu. Aí tem que ver se está dentro das condições do BPC Loas, que é idoso acima de 65 anos e que tem uma renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Linha direta para o Jornal Alerta Geral 085-99273-4353. Sandra Paulo em Russas. Trabalhei 20 anos de carteira assinada, não contribuí mais. Vivo na agricultura, não tenho prova da atividade agrícola. Como posso fazer para me aposentar aos 55 anos de idade? Olha, tem que ter pelo menos um indício de prova material de que a pessoa trabalhou na agricultura durante 15 anos. Se ela trabalha na agricultura, mas não tem provas de nada, é difícil a concessão desse benefício. Mas eu, como já dei a dica aqui uma vez. Da pizza grande. Se fizer... Não, ela não é pizza grande quando é híbrido, né? Quando ela tem período rural, quando é período urbano. Eu até podia escrever um artigo para explicar o que é essa tese da pizza de maior valor, né? Porque eu publico no site Ceará agora. Então vamos fazer isso. Então, a aposentadoria híbrida seria juntar o tempo rural com o urbano. Mas ela teria que ter 62 anos de idade, aí já não teria direito, porque ela quer se aposentar com 55, então ela quer ter os 15 anos rural. Para ter os 15 anos rural, preciso ter pelo menos uma prova, um DAP, a CAF registrada, né, para poder ter direito a contar esses 15 anos de atividade rural. Se ela não tiver, vai para a autodeclaração rural, é a dica que eu dei, né? Sem nenhuma prova. Faz a autodeclaração rural, dá entrada no meu INSS, administrativamente pelo INSS, que irá indeferir o benefício, você pode ir para a justiça levando testemunhas. Agora tem um pequeno detalhe, professor Paulo Bacelar, que representa uma grandeza para Sandra Paulo. Ela já tem 20 anos de contribuição para a Previdência Social. Ou seja, ao invés de enfrentar toda essa burocracia aí, de buscar provas, de desenvolver uma atividade agrícola, ela pode continuar recolhendo, como por exemplo, a pergunta minha, como dona de casa e aos 62 anos de idade garantir a aposentadoria? Perfeito, ela pode ficar pagando como dona de casa ou com 11% do salário mínimo, dependendo. O dona de casa, eu sempre dou esse alerta, que é para quem tem cadastro no cadastro único, né, no CAD único, e que não tem a renda declarada no próprio cadastro único, no CAD único. E ela pode ficar pagando uma contribuição por ano, como contribuinte individual, ou pagando como facultativa de baixa renda, ou os 11% do salário mínimo, que é o código 1473, durante 6 meses, depois ficar pagando uma a cada 6 meses, para poder ela ter direito quando ela fizer 62 anos. Não é 55 como ela quer, mas a melhor opção seria ela esperar até os 62, voltando a contribuir pelo menos 6 meses, e depois ficar pagando uma a cada 6 meses para poder garantir o direito dela lá quando ela tiver 62 anos de idade, e que eu acho que não falta muito, né? Exatamente. E que seria uma coisa certa. Sandra, explicações dadas, todas as informações seguras, reais, para você construir com estabilidade o caminho da sua aposentadoria. A Isabela Lourenço, em Maranguape, ela diz que o esposo sofre constantemente com crise de epilepsia. E ela pergunta, professor, se o esposo tem direito a algum benefício previdenciário. Olha, eu estava até dando um curso essa semana sobre benefícios por incapacidade, e até citei um exemplo de epilepsia, né? Então, por exemplo, se a pessoa trabalha no escritório e ela tem crise de epilepsia, essa pessoa vai estar incapaz de trabalhar, de exercer atividade laboral? Possivelmente não, talvez não.
porque ele tem um tratamento e não gera um risco grande para as pessoas. Pode ter direito? Pode, eu não estou dizendo que não vai ter. Eu quero comparar que o benefício por incapacidade, para as pessoas entenderem, que não é só a doença que a pessoa tem, mas sim um complexo de coisas. Por exemplo, se depender da atividade da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa é motorista de ônibus ou piloto de avião, ela corre o risco de ter crises epilépticas durante o voo, aí já torna ela incapaz para o trabalho, mais do que aquela pessoa que trabalha num escritório, né, podendo ser atendido ali. Então, isso vai depender muito da doença da pessoa e da atividade que ela exerce. Então, esse é um conjunto de coisas, né, um conjunto de fatores que vai levar ao direito ao benefício previdenciário, mas sempre com o laudo médico atestando qual é a doença e com o que ocorre para gerar a incapacidade para o trabalho. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado para o 085 99273 4353. Matheus Augusto em Granja, sou operador de máquinas pesadas, posso me aposentar aos 60 anos de idade já tendo 15 anos de contribuição? Não. Máquina pesada pode se aposentar com 25 anos de contribuição com 60 de idade. 25 mais 15 somente com 65 de idade. Pergunta da Priscila Pereira. Ela disse que é de Brejo Santo, mora em Pentecoste, tem 40 anos de idade, é agricultora, está impossibilitada, professor Paulo Bacelar, por conta de cravos nos pés, de trabalhar. Isso pode antecipar a aposentadoria dela, professor Paulo Bacelar? Pode. Se ela tiver uma incapacidade provisória, ela vai ter direito a um auxílio-doença por um período. Isso atestado, né, pelos laudos médicos e atestados médicos. E se caso essa doença a incapacite permanentemente, ela pare, tenha esse benefício provisório e não consiga mais voltar ao trabalho, esse benefício pode se tornar permanente, ela pode ter direito à aposentadoria por invalidez. Mas sempre lembrando que precisa ter laudo médico ou atestado médico atestando a sua incapacidade para o trabalho. Thaís Alves, em Novo Oriente, disse que está aguardando o BPC, está querendo fazer um financiamento da Caixa Econômica Federal para o programa Minha Casa Minha Vida. Isso pode atrapalhar o pedido de BPC, professor Paulo Bacelar? Não, tecnicamente não, porque não é uma renda, né? É um investimento que ela vai fazer, agora ela precisa provar de como vai pagar esse investimento. Então, se tem condições de pagar esse investimento, é porque tem renda. Então, a renda que ela pode não declarar, pode ser solicitada pelo INSS para ela apresentar qual a renda que ela vai pagar essa casa financiada. E a história do patrimônio também entra, professor Paulo Bacelar, como critério que tecnicamente não. Legalmente não, mas judicialmente, José, existem alguns absurdos, que é como a justiça verificar a casa que tem azulejo, uma casa que tem uma geladeira boa, né? Às vezes a pessoa durante a sua vida, ela fez um patrimônio, construiu a sua casa, mas a partir dos 65 anos de idade ficou sem emprego, sem condições de se manter e tem aí a possibilidade de ter um BPC, LOAS, idoso, porque não tem renda, né, que a família não tem a renda, ou a renda ser menor do que um quarto salário mínimo, mas ela teve condições durante a sua vida laboral, que aí não teve condições de fechar os 15 anos para se aposentar, né, e a justiça, infelizmente, ainda avalia os bens que a pessoa tem, e isso totalmente ilegal. O Arnaldo Pedro está em Jaguaruana, disse que tem 46 anos de idade, 25 anos de contribuição no serviço público para averbação. Aí ele diz, estou contribuindo para o INSS, quando irei me aposentar? Você já falou aqui sobre as pessoas que trabalham no serviço público e também contribuem para a Previdência Social. Mas no caso dele, ele falou para averbar, quer dizer que ele já não é mais servidor público, eu entendo. Ele diz que tem 25 anos de contribuição para o serviço público. Para averbar. Para averbar. Eu não sei se ele já saiu do serviço público e já trouxe esses 25 anos para averbar no INSS, entendeu? Então ele vai se aposentar com 65 de idade, que tiver 25 mais o período que ele estiver trabalhando. Se Jaguaruana tiver Instituto próprio de Previdência Social, vale a pena o Arnaldo Pedro deixar esses 25 anos no serviço público municipal de lá? Ele não é mais, se ele já está para averbar, ele não é mais servidor público. Então ele não pode usar os 25 anos mais em Jaguaruana. Isso entendendo a pergunta como ele tivesse exonerado e tem 25 anos para averbar no INSS. Bem pertinho dali, professor Paulo Bacelar, Erivan Silva está em Russas, diz que é taxista há pouco mais de 10 anos, passou 8 anos como entregador de farmácia. Aí ele diz,
Hoje tenho 2 hérnias de disco e cálculo renal. Trabalho um dia e 4 não tenho direito de me afastar. Qual é a situação dele aqui, professor Paulo Bacelar? Ele, como entregador, não tem vínculo empregatício, né? Se trabalha como entregador em diferentes atividades. Autônomo, né? Ele tem que pagar como contribuinte individual, tem que pagar o boleto dele todo mês como contribuinte individual no código 1163, que é 11% do salário mínimo, ou 20%, que é o código 1007, de qualquer valor, entre o salário mínimo e o teto da Previdência. E como microempreendedor individual, ele pode pagar Se ele for também? MEI, ele já se torna segurado da Previdência, pagando como 5% do salário mínimo, que é o MEI. O MEI é considerado contribuinte individual para a Previdência Social. Andrei Gomes, em São Benedito. Professor Paulo Bacelar, quem foi diagnosticado com fibromialgia e artrose tem direito a um benefício previdenciário? É possível. O que vai depender, o que vai gerar o benefício de auxílio-doença, que é o benefício previdenciário, né? Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, é a incapacidade para o trabalho, não é a doença. Então vai depender do laudo médico atestando que a pessoa não pode trabalhar por conta daquela doença, que é fibromialgia ou qualquer outra doença. Então vai depender da idade da pessoa, vai depender da atividade da pessoa, e aí ter o laudo médico atestando que ela não pode trabalhar. E é importante reforçar, professor Paulo Bacelar, benefício previdenciário somente para quem está vinculado ao INSS. Sim, para quem é segurado da Previdência. Tem também pergunta da Isabela Maria em Pentecoste. Antes da Isabela tem a Jocilene Queiroz em Fortaleza. Ela diz: sou Josilene Pinho de Oliveira. Moro em Pentecoste. Trabalhei por 10 anos e 3 meses em uma empresa, porém tive que me desligar da empresa pedindo as contas. Minha pergunta é: por quanto tempo meu FGTS fica retido sem que eu possa sacar, e como fazer para sacar? Se eu tiver numa atividade rural, isso atrapalha o saque, professor Paulo Bacelar? O FGTS ela recebe quando é demitida do emprego, né? Sem justa causa, ou feito um acordo com a empresa. Então, se ela foi demitida ou pediu demissão, ou foi demitida por justa causa, ela só recebe o FGTS em algumas situações, como a compra da casa própria, o tratamento de um câncer. Então aí tem que saber as situações que ela está para poder pedir esse saque do FGTS. E essa condição que ela fala sobre atividade rural não tem nenhum impedimento, né? Porque antecede, né, a relação não dela. Não tem nada a ver. É um valor de um benefício, é um valor que a pessoa recebe, não é propriamente uma renda que ela vai ter por mês para poder descaracterizar a condição de segurado especial. Isabela Maria em Pentecoste, tenho 51 anos de idade, 22 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Tá fácil, né, professor Paulo Bacelar? 51 anos de idade. Pois não, professor? 62 anos de idade, ela não consegue atingir as regras de transição. Professor Paulo Bacelar, Olívia Castro em Itapiúna. Minha mãe estava passando pelos procedimentos para se aposentar. Foi marcada uma perícia há 3 meses, mas até agora não tivemos retorno. Isso é normal? O que devemos fazer? Não é normal. Se for administrativo, você tem como pedir judicialmente um mandado de segurança para o INSS implantar o benefício. Agora, quando a Olívia fala sobre essa normalidade ou anormalidade, dizer para o Sr. Paulo Bacelar que tem muita gente pedindo a perícia e recebendo resposta para o exame ser marcado 6 meses para frente ou mais, né? Já estou marcando perícia para dezembro desse ano, até mesmo para 2026. E aí a gente tem que entrar com mandado de segurança para poder antecipar esse pedido, que o INSS faça essa perícia. Mas é importante dizer o seguinte, Luciano, temos visto o INSS fazer perícias, como é que chama? Virtual? Não, que chamam as pessoas para fazer? Mutirão. Mutirão de perícias sociais para o BPC e também mutirão de perícias para o auxílio-doença. Então, aqui e acolá aparecem as vagas no meu INSS para a pessoa antecipar o benefício, a perícia médica. Mande o seu recado, 085-99273-4353. Tem mais dúvidas? O Caio Alexandre, em Fortaleza, diz que tem 59 anos de idade e 10 anos de contribuição. Ele quer saber, professor Paulo Bacelar, quando irá se aposentar. 59 anos de idade, 10 anos de contribuição. Fácil, né? Continua contribuindo até os 15, se for possível, até os 15 anos. E espera a idade de 65 para se aposentar, porque tem que ter os 15 anos. Mais dúvidas? O Márcio Santos em Maranguape disse que tem 44 anos de idade, trabalha como mototaxista, nunca contribuiu e pergunta o que deve fazer, professor Paulo Bacelar.
começar a contribuir, né? Imediatamente. Eu tenho mesmo um taxista lá de Salvador, que ficou com meu pai antes dele partir, e ele não contribuía com a Previdência. Então eu fiz ele contribuir todo mês, ele tira a guiazinha dele lá no INSS e paga. Mesma coisa para mototaxista, para qualquer outra pessoa que trabalha com Uber. Se você não fizer, não cadastrar o MEI, você pode fazer a contribuição por mês através do site do INSS, né? meio.inss.gov, fazer a sua própria contribuição para você não deixar de ser segurado. Márcio, você chegou na hora certa para fazer essa pergunta e receber a resposta do professor Paulo Bacelar. Com 44 anos de idade, como você nunca contribuiu para a Previdência Social, após a reforma previdenciária de 2019, os homens precisam contribuir ao longo de 20 anos. Ou seja, se você contribuir a partir de hoje, você vai bater em 64 anos de idade como contribuinte da Previdência Social, 20 anos de contribuição, e aí aos 65 anos você pede a sua aposentadoria. Marcos Antônio em Fortaleza: professor, meu filho tem autismo tipo 2, ele pode conseguir algum benefício? Pode, o autismo ele não é mais caracterizado por tipo, né, para benefício previdenciário, então, assistencial no caso, né, que seria o BPC. Aí vai depender também da renda familiar, que tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo e ter as condições, né, ter a comprovação do autismo da criança. Então, pode ter direito ao BPC. Adriano, em Fortaleza: sou motorista de carreta, tenho 25 anos de contribuição e 50 anos de idade. Quando irei me aposentar? 65 de idade, 15 de contribuição, do mesmo jeito que qualquer outro segurado. Só que o motorista de carreta, ele pode pagar 12% sobre o frete, que é também pelo um código, pelo GPS que ele tira no meu INSS. Isídio Rodrigues em Senador Sá. Já passou pro Senador Sá, professor? Com certeza, Luciano. Depois... A caminho de Guaraciaba. Mas é por lá de cá. Em Poeiras. Santana do Acaraú. Subindo para Santana do Acaraú, passa por Massapê, aí vai lá para Sonolópolis. Para Martinópolis. Martinópolis. Né? Depois, Sonolópolis fica do outro lado. Uruoca, aquela antes dali. Aí depois você desce para Pacujá e vai para Sobral. O Isídio diz: exerci a profissão de professor de 1991 de forma ininterrupta até 2022. Ou seja, 31 anos de contribuição, pelas minhas contas. Tenho 53 anos de idade. Quando terei direito a me aposentar? Professor? Professor. Ele tem 31 anos de contribuição. Tem que ter 30 anos de contribuição com 62 anos de idade. 62 com 30 anos de contribuição. Se ele tiver 25 de contribuição, ele se aposenta com 65. Ele já tem 31 anos, professor. Então, Já dever de casa feito. Com 62 de idade, ele se aposenta. Rodrigo em Camusim: tenho 50 anos de idade e contribuí 8 anos como professor. Outra pergunta aqui de gente do magistério: o que faço para continuar contribuindo? Mas professor, nesse caso, não converte em comum como é o tempo especial. Professor, ele se aposenta com aqueles 25 anos só como professor, né? Então ele vai ter direito à aposentadoria aos 65 de idade também. E 15 anos de contribuição. 15 de mais contribuição. 7 anos de contribuição. Francisca em Russas: eu escuto pela FM agora 98.5, a Sonzum Sat de Russas. Gostaria de saber, faltam menos de 2 meses para a minha aposentadoria. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, eu tenho toda a prova de agricultura, está faltando fazer apenas a DAP, que agora é CAF. Pode dar problema? Não tive CAF na minha aposentadoria. Traduza as duas siglas. DAP, Declaração de Aptidão do Pronar. Do Trabalhador Rural. Agora CAF. Agora CAF de CAF. Então já nós vamos decifrar essa sigla aqui. Porque agora é o CAF. Enquanto isso, o professor Paulo Bacelar já traz a resposta para a Francisca e a explicação que serve também para muita gente que atua na área agrícola. Cadastro Nacional de Agricultura Familiar. Então, qual é a resposta? Hoje ele é o que substitui a DAP. Se ela tem a DAP, ela precisa fazer a CAF antes de se aposentar. Atualizar esse cadastro, porque né? muitos juízes não estão aceitando, nem os servidores do INSS, estão aceitando só a DAP. Quando é benefício para ser concedido agora, aí eles estão exigindo a CAF também. João Alberto em Fortaleza: tenho 55 anos de idade, 36 anos de contribuição. Aí ele pergunta: com 62 anos de idade completos,
faço 106 pontos. Minha pergunta, se consigo a aposentadoria com 60 anos de idade? Fechou. Ele vai ter mais de 35. Sem dúvida, é 36, homem, né? 36. Fechando 105 pontos no mínimo, já dá direito a se aposentar por pontos. Os 105 pontos vai ser para sempre. Quando fechar 105 pontos, estamos com quantos pontos agora em 2026? 2025? 102. O ano que vem vai ser 103. 2026. 2027, 104. 2028, 105. Fecha o ciclo. Aí para. Fica 105 e é pro resto da vida. Até a próxima legal. reforma. Esse aqui é o legal. Por enquanto é 105 pontos. Então, se a pessoa fechar 35 anos de contribuição homem, 30 anos de contribuição mulher, vamos dizer homem, 35 de contribuição homem, com 105 pontos, independente de quando seja, ele pode se aposentar antes dos 65. Boa resposta para você, João Alberto. Corre porque a sua aposentadoria... Mariana em Iapuiarés. Gostaria de saber por qual motivo, professor Paulo Bacelar, o INSS está custando tanto para analisar o requerimento. Conheço pessoas que deram entrada no salário maternidade rural em janeiro, até maio ainda não teve resultado, ainda está em análise. É normal salário maternidade tanto tempo, professor Paulo Bacelar? Não é normal nenhum atraso, né? Ainda mais salário maternidade, que era para ser um benefício concedido após o parto, para que ela mantivesse ter dinheiro, né, para se manter durante os 4 primeiros meses do nascimento do seu filho, né? Então ela tem que entrar com mandado de segurança, através de um advogado, através da Defensoria Pública, um mandado de segurança para o INSS conceder o benefício logo. Mais uma dúvida, o Canuto está na região metropolitana de Sobral, sou professor do serviço público aqui em Sobral, farei 57 anos, já fiz 57 anos agora em junho, tenho 33 anos de contribuição, quando poderei me aposentar? Será que dessa vez terei minha resposta? Eita, professor Paulo Bacelar, ele ainda deu uma pancada aqui, vai, professor Paulo Bacelar. Ele tem 57. 57 anos de idade, professor do Serviço Público de Sobral. Sobral tem Instituto próprio de Previdência Social. 33 anos de contribuição. Deu uma boa notícia para ele. Como eu sempre falo aqui, o que vai depender muito é regra do local onde a pessoa trabalha, porque cada município tem a sua regra, né? Então, o professor ele se aposenta com 25 anos de contribuição, 62 anos de idade. Olha, 65 anos de idade. Ou 30, se tiver mais de 30 anos, 62 anos de idade o homem. Então ele precisaria ter 35 com 62 anos de idade, Luciano. Então, não, professor Paulo Bacelar, 65 anos de idade, 62 anos de idade, né? 62, ele tem 57. Exato, e 33 de Aí contribuição. teria que ter 62 de idade. Poxa vida. Aí, como eu digo, vai ter que ver qual é a pontuação do professor em Sobral, porque ele já tem mais de 30, mais de 35, né? Então ele teria que ver a pontuação do professor em Sobral. Tem 33. Então teria que ver, a partir dos 30 anos, existe uma pontuação que aí depende do serviço, do regime próprio de Sobral. Aí teria que ter acesso ao serviço próprio de Sobral através da lei. De cada município é uma lei, né, diferente. Aí teria que ver se ele não já atingiu a pontuação para se aposentar como professor. Professor Paulo Bacelar, a gente sai da região metropolitana de Sobral para desembarcar na região sul do Ceará para falar com o Neto Gonçalves, que está em Lavras da Mangabeira. Tenho aposentadoria por invalidez. Tenho direito à metade da pensão por morte da minha mãe? Ela é aposentada por invalidez, né? Era. Ele é aposentado por invalidez. E ele quer saber se tem direito à metade da pensão por morte da mãe. É possível, porque ele sendo maior inválido, né? Ele já é inválido, né? Teria que provar, ele tem mais de 21 anos, eu acredito, ele teria que provar, nesse caso, a dependência econômica da mãe, para ele ser maior inválido e aí ter direito à pensão por morte. Mas a aposentadoria por invalidez já não o permite uma certa independência financeira, professor Paulo Bacelar? Depende, aí depende da situação. Por exemplo, a pessoa pode ser aposentada por invalidez, mas a vida que ele leva, a casa que ele mora não é própria, então a mãe pagava aluguel, ele morava com a mãe pagava um plano de saúde para ele, então ele precisa do plano de saúde, não dá para viver com aquele dinheiro. Então, não é presumidamente que a pessoa tendo um salário, tendo um benefício, que ele não seja dependente
da outra pessoa, entendeu? Então, como é um benefício de maior e válido, ele precisa provar a dependência econômica. Aí teria que ver essas situações, se ele tinha uma dependência com a mãe. Mais uma dúvida da região da Serra Grande, da região da Ibiapaba. Cícero Cordeiro está em Guaraciaba. Bom dia, meus amigos. Obrigado por me responder. Custou muito, mas saiu. Professor, olha, professor Paulo Bacelar, tem esse recado do Cícero Cordeiro aqui, como também já lemos o recado do Canuto, ouvinte da nossa Expresso FM 91.3 em Sobral, dizendo que olha, vamos ver se responde, então nós respondemos. E o Cícero Cordeiro, ele está ligando mais, passando a mensagem para agradecer pela resposta, dizer que você, professor Paulo Bacelar, ao meu lado, é um show. Diz que sempre acompanha o programa Alerta Geral, muito bom e informa bem. Valeu, Cícero, um grande abraço para você. Dizer, professor Paulo Bacelar, que a Gleice Farias ouviu no último sábado, quando nós fizemos referências a uma tapioca, uma pamonha na região da Ibiapaba, e ela, Gleice, disse que vai esperá-lo para visitá-la em Tianguá e levar você, professor Paulo Bacelar, para comer uma pamonha. No dia 19, pronto, eu vou guardar esse nome aí, que eu vou pedir o endereço, porque no dia 19, feriado, eu estarei indo para Carnaubal para fazer 11 cidades do programa do Fazedor de Chuva, né? Que é o programa que eu tenho de conhecer todas as cidades do Ceará. E estarei lá em Ipu, Pires Ferreira, Vajota, Heriutaba, Pacujá, Mora eu já fui, Pacujá, Carnaubal, Ubajara já fui, Ibapina já fui. Então falta essas cidades. Viçosa do Ceará. Já fui também. Inclusive vai ter um evento lá, que é o Festival da Cachaça e do Chorinho. Estarei lá com a minha família lá em Viçosa nesse período. Então vou passar em Tianguá, possivelmente até durma, passe a noite em Tianguá. Mas de forma mais precisa, qual é o dia que você vai estar em Tianguá? Dia 19 para dia 20. Então, na quarta-feira, Gleice Farias prepara a tapioca e a pamonha. Né? Dia 19 é quinta. Quinta-feira, prepara a pamonha para o professor Paulo Bacelar. E registrar também, mandar um abraço para o Tiago Ismar, professor Paulo Bacelar, um jovem empreendedor, presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba, que vem desenvolvendo e criando uma pauta importante para o fortalecimento das atividades turísticas na região da Ibiapaba. Então, o Cícero Cordeiro já nos passou essa mensagem agradecendo a resposta. A Maria Auxiliadora está no interior, diz obrigada pela... Olha aí, professor Paulo Bacelar, a Maria Auxiliadora também agradecendo a resposta. Valeu, Maria. Continua sendo ouvinte assídua do Jornal Alerta Geral. A Isabel Sombra em Russas. Meu irmão tem a doença de Parkinson, está impossibilitado de trabalhar. Ele tem direito a algum benefício? Ele anda bem devagar. Meu esposo colocou os papéis da aposentadoria. Ele é agricultor. Tem como conseguir algum benefício para o irmão dela, professor Paulo Bacelar, com doença de Parkinson? Sim, ele é agricultor, se ele está incapacitado para o trabalho, né? Doença de Parkinson geralmente deixa a pessoa incapaz para o trabalho. Se ele tivesse na condição de agricultor quando teve a doença, ele tem direito sim ao auxílio doença. Manuel em Icó, tenho 58 anos de idade, 16 anos de carteira de trabalho. Diz que trabalha com asfalto, estrada, produto químico. Quer saber quando poderá se aposentar? 58 anos de idade, 16 anos de contribuição. Nesse caso, o PPP, para comprovar a atividade, e também 25 anos de contribuição com 60 anos de idade. Linha direta 085-99273-4353. Paulo César em Quixeré. Comecei a contribuir como autônomo antes da reforma da Previdência Social em 2019. Essa adição de 2% vem em cima de 15% da contribuição ou em cima de 20% do valor que eu recolho, considerando que eu tenho 24 anos de contribuição. Deu para entender, professor Paulo Bacelar? Mas ele está equivocado. 2% a mais para cada ano de contribuição para cálculo da média de contribuições. Então ele está pagando 11% do salário mínimo ou 20% sobre o salário mínimo, sobre o valor maior do que o salário mínimo. Esses 2% só vai fazer diferença quando ele for se aposentar, que é pelo tempo total de contribuição que ele tem quando for se aposentar, quando for pedir a aposentadoria. Então se ele pagou 15 anos, vai ser 60%. Se ele pagou 20 anos, vai ser 60% da média. Que ele pagar acima de 20 anos de contribuição é que vai ter 2% a mais no cálculo da média da sua renda mensal inicial. Mas eu vou insistir nessa pergunta. Isso significa dizer
que o Paulo César sofrerá algum prejuízo ou terá algum ganho com esse percentual de 2% a mais? Vai ter ganho se ele pagar mais de 20 anos. Então, ele vai aumentar 2% na média. Luciano, o homem vai ter 60% da sua média até 20 anos de contribuição. Se ele tiver 21 anos de contribuição, ele ganha mais 2% dessa média. Então, vai ficar com 62%. Então, por isso que 20 anos de contribuição ou 30 anos de contribuição não aumenta muito a sua média. Porque você vai ter 2% a mais para cada ano de contribuição acima dos 20 iniciais, porque aí vai ser 60% mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos. Então, para você, essa resposta foi para a... Se ele pagar 15 anos ou 20 anos... Foi para o Paulo César não vai ter Quixeré. acréscimo nenhum, porque ele vai se aposentar com 60% da média. Pagou 15 anos, se aposenta, se aposenta. Pagou 20 anos, se aposenta, se aposenta. Com 60% da média. 15 ou 20 é a mesma coisa, não muda nada. 60% da média. O que ele pagar acima de 20 anos, ele ganha mais 2% na média de contribuições que ele pagou esse tempo todo. Professor Paulo Bacelar, eu quero que você acompanhe essa pergunta do Assis Paiva, que está em Juazeiro do Norte, que manifesta a seguinte preocupação. Fui ao INSS da minha cidade tentar me aposentar. Uma funcionária me disse que eu pagasse uns 4 anos para completar os 15 anos que eu iria me aposentar. Ela fez as contas dos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. E aí, professor Paulo Bacelar, o Assis Paiva continua. Que dar um total de 14 mil reais. Paguei, dei entrada e o INSS negou novamente. Estou aguardando o resultado. Já faz 14 meses, professor Paulo Bacelar. Vai negar porque ela pagou em atraso, né? E o Assis, no caso o Assis. Pagou em atraso. É. Esses 14 anos, 14 mil 4 anos, professor Paulo. 14 mil reais que ele pagou, vai jogar fora no mato. Porque não pode contribuir mais em atraso após a perda da qualidade de segurado. Então, esses 4 anos não vão poder ser contados para a aposentadoria, porque ele pagou após a perda da qualidade de segurado. Professor, mas na hora que um funcionário, uma funcionária do INSS aconselha um segurado ou segurada a fazer esse tipo de contribuição, professor, não era uma segurança de quem está ali na expectativa? Existe essa expectativa, mas como eu já falei aqui também, que vários benefícios são indeferidos por vários motivos, e um deles é a falta de atualização do próprio servidor. O servidor não se atualiza com as regras e aí faz orientações indevidas. Cabe à pessoa, né, que teve esse prejuízo pedir a restituição na Receita Federal do Brasil. Aí ele pode pedir esse valor na restituição na Receita. O problema, professor Paulo Bacelar, é que a Receita Federal é bem ágil para cobrar, para tirar da gente, mas para devolver, eu estou com uma conta de 10 anos para receber da Receita Federal um pagamento que eu fiz de forma indevida, requeri, a Receita reconheceu e até hoje a Receita Federal não encontrou a minha conta de pessoa física para depositar o valor de quase 9 mil reais. Dava para a gente fazer uma viagem, viu, professor Paulo Bacelar? Professor Paulo Bacelar, então o caminho para o Assis Paiva minha viagem para o Atacama quando eu fizer 60 anos de idade em 2027. Vai ter a minha contribuição. Nesse caso do Assis Paiva, ele precisa completar os 15 anos, ele não disse qual a idade que tem, mas batendo nos 65 anos de idade, 15 anos de contribuição garante a aposentadoria. Mas se ele esses 15 anos estiver precisando desses 4 anos que ele pagou em atraso, ele não vai poder contar esses 4 anos para os 15 anos que ele precisa. Professor Paulo Bacelar, tem a pergunta do Lindomar em Pentecoste. Ele diz que tem 33 anos de trabalho e 51 anos de idade. É concursado da prefeitura. Quando poderá pedir a aposentadoria? É sempre o que eu falo, Zenô. As prefeituras, elas têm um regime próprio de previdência. Cada prefeitura existe a sua regra previdenciária. Tem prefeituras que ainda não fez a reforma da Previdência, existem prefeituras que já fez a reforma da Previdência e igualou as regras do Estado do Ceará ou do governo federal. Então, para isso, precisa ter acesso às regras do município da Prefeitura de Pentecoste. Mas, em regra, o servidor ele vai se aposentar com 62 anos de idade e 30 anos de contribuição. Mais uma pergunta agora da Maria de Jesus de Fortaleza. Tenho 52 anos de idade. Última contribuição do INSS foi em 2010. E agora, no momento, sou autônomo e não contribuo mais. Como posso voltar a contribuir novamente para garantir a minha condição de aposentado para se aposentar?
Olha, precisa entrar no site do INSS, o meu.inss.gov.br. Lá, antes de logar, não precisa logar com a sua senha, vai ter uma aba chamada GPS, que é Guia da Previdência Social. Essa guia de Previdência Social, ele vai poder utilizar o código de pagamento e pode também colocar o valor que ele vai contribuir. Então, se ele quiser contribuir sobre o salário mínimo, ele vai colocar o valor R$ 1.518 com o código de 11%, que é o 1473 de facultativo, ou o código 1163, que é o código de 11% também do salário mínimo, mas de contribuinte individual, se ele for autônomo. Aí ele vai pagar 11% sobre o salário mínimo, colocando a sua competência também, a competência do mês que ele está querendo pagar. Mais uma dúvida agora do Júnior Maia em Aracati. Sou microempreendedor individual, paguei 13 anos de contribuição, me operei de catarata. Eu posso me aposentar antes dos 65 anos de idade? Ela chegou a pedir algum benefício? Ele. Chegou a pedir algum benefício? Ele disse que deu entrada no auxílio doença e está em análise. Mas ele não tem 15 anos, né, de contribuição? Tem 13 anos. Não pode se aposentar com 65 de idade, porque não fechou ainda os 15 anos. Vai ter que ter direito ao auxílio doença, e aí sim, Luciano. No auxílio doença, ele vai contar para tempo de contribuição e carência, e se ele contribuir depois do auxílio doença, para poder somar esse tempo do benefício. Aí quando tiver 65, ele vai ter que ter os 15 anos, mas para contar o tempo de auxílio doença, vai ter que contribuir depois do auxílio doença, depois que terminar o auxílio doença. Professor Paulo Bacelar, pergunta do Edmilson em Novo Oriente. Tenho 61 anos de idade, sou funcionário público, guarda municipal, 24 anos na prefeitura e mais 12 anos em outras empresas em São Paulo. Tenho que esperar os 65 anos de idade? Ele tem 61 anos de idade, tem 36 anos de contribuição. 36 de contribuição, 61 de idade. Dá quantos pontos? 97. Não dá, tem que ter 102, né? Então ele não chegando a 105 pontos em 2000 não chegando a 105 pontos, independente do tempo. Ou não tendo, por exemplo, esse ano, 25, desculpa, tem que ter 64 anos de idade, ele também não tem 61. Então ele só vai ter direito mesmo quando tiver 65 anos de idade. Vilani Moisés em Iguatu. Eu recebo o BPC e saí do grupo familiar da minha irmã e no momento estou morando sozinha. Gostaria de saber se corro risco de perder meu auxílio. Atualizei o CAD único somente com o meu nome. Aí é melhor ainda, porque só tem ela e ela não tem renda, né? Então não vai ter nenhum problema. O importante é essa atualização. Como a gente sempre manda fazer aqui, né, Luciano? A realidade, ter o grupo familiar correto. Você mora sozinha, tem que estar no CAD único sozinho. E também, professor Paulo Bacelar, preencher essa atualização de cadastro com informações corretas, para não cair naquela história, pega na mentira. E também a gente não incentiva nada que seja diferente da realidade. Pergunta da Lúcia em Chorozinho. Recebo aposentadoria por idade, sou solteiro e quero me casar. Corro o risco de perder minha aposentadoria ou de prejudicar o andamento da minha aposentadoria quando for me casar? Nenhum. Só há problema em casamento no regime próprio do Ceará. Que não sei porquê, a gente tenta aí, vamos tentar mudar isso, né? Se tiver aí uma possibilidade no futuro. Mas no estado do Ceará, se a pessoa é pensionista de um servidor público do Ceará, de um ex-servidor falecido do Ceará, se vier a casar novamente, perde a pensão. No INSS não acontece isso. Isso você fala para quem está na condição de servidor ou servidora pública. Isso, quem é pensionista de um ex-servidor falecido, se ela casar novamente, perde a pensão. No INSS não acontece isso. Você pode casar que não vai atrapalhar nem a pensão que já recebe e nem uma aposentadoria futura. Adenildo, na região metropolitana de Fortaleza. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, minha esposa trabalha há 27 anos, contratada do município, aqui é regime INSS e tem 53 anos de idade. Ela já tem direito a pedir a aposentadoria? Ela trabalha em um município que não tem regime próprio de previdência social, contribui para o INSS. 27 anos como professora e 53 anos de idade. 27 como professora, 53 de idade, né? 27, ela teria que ter 25... 80 pontos aqui, professor. Aí a pontuação, se for igual à do INSS, né? Teria que ver se é igual à do regime próprio federal. A pontuação, aí tem que ver como é a pontuação do município dela. E ela teria que ter 57 anos de idade com 25 anos de contribuição.
Maria, no interior do Ceará, sou servidora pública da prefeitura. Tenho 2 hérnias de disco, uma na lombar que está afetando o nervo ciático e a outra no pescoço. Posso pedir a aposentadoria? Vai depender do laudo médico. Né? Você vai levar o laudo médico, como é servidora pública, você vai levar o laudo médico no regime, no seu RH, que vai pedir aí a perícia médica do regime, o próprio ente vai fazer a perícia médica e vai depender do laudo médico que vai atestar a sua incapacidade. Professor Paulo Bacelar, sou trabalhadora doméstica há 14 anos, tive a carteira assinada por 7 anos. Eu posso pedir minha aposentadoria? Hoje estou com 58 anos de idade e 7 anos de contribuição. A pergunta é da auxiliadora Chaves do município de Juazeiro do Norte. Um alerta aqui para as empregadas domésticas. Tenha a sua carteira assinada, porque mesmo que não haja contribuição para a Previdência, o patrão será devedor e você terá o seu tempo de reconhecido mesmo sem contribuição. Agora precisa ter a carteira assinada. No caso dela, ela só tem 7 anos de contribuição, 7 anos de carteira assinada. Né? Então ela só vai ter direito à aposentadoria com 15 anos de contribuição ou 15 anos de carteira assinada. Então nesse caso ela não vai ter direito à aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, ao longo desta semana nós veiculamos no Jornal Alerta Geral uma informação sobre a decisão da Justiça do Trabalho que impôs uma penalidade a uma família que contratou ao longo de anos uma empregada doméstica que não tinha carteira assinada e uma remuneração de apenas R$500 por mês. Nesse caso, quando o trabalhador doméstico, a trabalhadora doméstica, não tem a carteira assinada e passa 10 anos, 15, 20 anos, como reconhecer esse vínculo empregatício que a proporcione o direito à aposentadoria? Ela precisa entrar com a ação trabalhista. Muitas nem querem, Luciano, tem pena da família, não querem entrar com a ação, mas precisa sim entrar com a ação previdenciária para reconhecimento do vínculo. Geralmente, se esse vínculo passou de 5 anos, ele não vai ter problema de enfrentar dívidas trabalhistas, porque passou de 5 anos, não tem dívida, mas você pode entrar com a ação para reconhecimento do tempo que não foi reconhecido aí de forma automática pelo próprio patrão, né, assinando a sua carteira. Então ela vai ter que ter provas materiais, esse aqui é o grande problema, para que essas provas, como um pagamento na conta, qualquer outra coisa que prove que a pessoa trabalhou lá, folha de ponto que é importante, né? Testemunha do porteiro do prédio. Então isso vai ter que ter provas materiais e testemunhais para garantir aquele período que ela trabalhou sem carteira. Francisca Chagas, em Fortaleza. Minha mãe deu entrada há mais de 7 meses no benefício assistencial ao idoso e até agora não recebeu resposta. O prazo era de 90 dias. O que devemos fazer? No caso aqui é o BPC, né, professor Paulo? A gente sempre orienta a entrar com mandado de segurança primeiro, para que o INSS possa analisar o caso, né, que já passou de 90 dias. Então, mandado de segurança é o remédio para esse tipo de demora no INSS. Matheus Alves, em Calcaia. Tenho 31 anos de idade, 12 anos de contribuição. Quando irei me aposentar? Quanto de idade? 31 anos de idade. É muito cedo, né? Então, vai se aposentar com 65 de idade. É bom cedo, porque a gente já sabe quando vai se aposentar. Com 65 de idade. Se ele atingir 105 pontos antes de 65, ele continua valendo essa regra de transição, né? Pagando a contribuição todo mês até completar 35 anos de contribuição. Aí você soma com a idade. Se tiver 105, você se aposenta antes dos 65 de idade. Se não, somente com 65 anos de idade. Na reta final do bate-papo aqui com o professor Paulo Bacelar, chega a pergunta da Samanta Souza, em Iguatu. Professor, tenho 45 anos de idade, nunca contribuí, apenas trabalhei como costureira, mas para mim mesmo, o que devo fazer? Posso me aposentar com esse tempo de serviço? Qual? Se o tempo que ela trabalhou para ela mesma como costureira. Não, ela esquece esse tempo, porque ela não pode pagar em atraso, e paga daqui para frente, porque ela tem 45 de idade, né? Então, dá tempo ainda de começar a contribuir agora, vai se aposentar com 15 anos de contribuição no mínimo e 62 anos de idade.
45 com 15, 60 anos. 60 anos. Então, espera mais 2 anos, se aposenta com 62, mas não deixe de fazer isso imediatamente. Entre no site do meu.inss.gov.br, tire a sua guia de Previdência Social e comece a pagar imediatamente. Samanta Souza, em Iguatu, segue esse conselho do Jornal Alerta Geral. Essas palavras do professor Paulo Bacelar são de incentivo e estímulo. Não olha para o passado, olha para o presente e para o futuro, porque aos 45 anos de idade, você tem exatamente 15 anos para contribuir e aos 62 anos de idade pede a aposentadoria. Agora, quais são os caminhos da contribuição para a Samanta Souza, professor Paulo Só são Bacelar? 15 anos, não adianta muito ela contribuir um valor acima do salário mínimo, né? Então ela pode pagar 11% sobre o salário mínimo, que é o valor de 1.518 vezes 11%, que dá o código 1163, já que ela é costureira, então se enquadra como contribuinte individual. Ainda tem tempo, Marcos Furlan? Terminamos por hoje. Então encerramos nosso bate-papo com o professor Paulo Bacelar, mas você pode anotar o nosso canal, pelo qual você pode mandar a sua pergunta, 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, boa viagem aí para a região da Ibiapaba, que certamente vai abraçá-lo, recebê-lo com carinho e com entusiasmo, e quem sabe se a gente não vai estar comendo uma pamonha juntos lá com a Gleice Farias em Tianguá. Grande abraço, professor Paulo Bacelar, você ouvinte internauta, um bom final de semana. É isso mesmo, Zé Lúcio.